Neste vídeo, você vai descobrir se o fundo imobiliário MFII11 vale a pena através dos pontos positivos e dos pontos negativos que eu vou levantar aqui durante o vídeo inteiro. Como eu não gosto de enrolar, vamos lá direto ao ponto. Começo mostrando algumas características gerais do fundo imobiliário. Ele teve seu início em março de 2013, então é um longo horizonte de tempo que a gente pode olhar aí vários dados do fundo. Ele não tem prazo para acabar e já emitiu mais de 4 milhões de cotas. Mesmo ele sendo antigo, ele é um fundo relativamente pequeno, porque ele tem como patrimônio líquido pouco mais de 420 milhões de reais e tem pouco mais de 28 mil cotistas. Quanto a quem cuida do fundo imobiliário, temos aqui a Mérito Investimento como gestora e a Mérito também como administradora do fundo imobiliário, que cobra as seguintes taxas. Temos aqui uma taxa de administração de 2% ao ano sobre o patrimônio líquido a mercado do fundo imobiliário. Temos também uma taxa de performance de 20% do QCD, o CDI. E é bom destacar que esse fundo é de desenvolvimento, ou seja, o foco dele é de desenvolver imóveis para depois vender. Por isso as taxas tão altas, né? 2% aqui e 20% do QCD, o CDI. E para quem me acompanha já sabe, não sou muito chegado em taxa de performance, mas vamos lá que agora eu vou levantar aqui para você os pontos positivos do MFII11. O primeiro ponto positivo é o seu dividend yield. Veja que atualmente o fundo está com dividend yield de 14,35% e o valor da cota também é um ponto positivo, porque ele está sendo negociado atualmente a R$ 92,90. Quando a gente pega esse valor e divide pelo valor patrimonial que está em R$ 101,43, a gente vê que ele está com aproximadamente 9% de desconto frente ao seu valor patrimonial. O outro ponto positivo tem relação à sua rentabilidade. Eu sempre gosto de comparar a rentabilidade do fundo versus a rentabilidade do IFIX. E veja que praticamente desde o início o fundo vem tranquilamente superando o IFIX. Para quem não sabe o que é o IFIX, é o índice de fundos imobiliários. E na minha opinião, para um fundo ser bom, tem que ao menos superar o IFIX. Desde o início do fundo, ele teve uma rentabilidade de 244% versus o IFIX, que desde o início do fundo teve uma rentabilidade de 104,25%. Outro ponto que eu sempre gosto de olhar é a questão da carteira do fundo imobiliário. E aqui temos outro ponto positivo, porque quando a gente olha a carteira de investimento do MFII11, a gente vê que ele possui diversos ativos localizados em 9 estados diferentes nas regiões Sudeste, Nordeste e no Sul. E como esse fundo ele desenvolve imóveis, para depois vender, temos aqui o tipo de ativo, 49% incorporação residencial e 51% de urbanização. Lembrando que esse fundo tem focado num público mais de baixa renda. Veja que 66% são de baixa renda, depois a gente tem aí uma média, uma baixa renda, depois uma média alta renda, depois até mesmo uma alta renda, mas o foco dele é na baixa renda, sendo que 53% desses imóveis ainda estão em obras e 33% já estão concluídos. Vou mostrar aqui para você rapidamente que ele possui participação em mais de 25 projetos. São todos esses que você está vendo passar aí na tela. E um dado bem interessante é esse aqui, esse consórcio Cortel que o fundo recentemente adquiriu 35% na sociedade de propósito específico, que recentemente arrematou o bloco 2 da concessão dos serviços cemiteriais. Então veja, esse bloco 2 é composto por 5 cemitérios: Araçá, Dom Bosco, Santo Amaro, São Paulo e Vila Nova Cachoeirinha. Aqui estão rapidamente esses cemitérios aí que o fundo adquiriu uma parte aí na sociedade de propósito específico. Para falar a verdade, não sou muito chegado em cemitério, mas quando a gente olha aqui dentro do relatório do fundo, a gestão espera uma taxa interna de retorno de em média entre 20% e 30% ao ano. E agora vamos aos pontos negativos do MFII11. O primeiro ponto negativo é a sua liquidez. Veja que ele possui uma liquidez média diária de pouco mais de R$300 mil, ou seja, poucas pessoas comprando cotas, poucas pessoas vendendo cotas. Se você quiser fazer qualquer um dos dois, você pode demorar um pouco.
Outro ponto que, na minha opinião, é negativo é que um tempo atrás, eu sei já faz bastante tempo, mas eu gosto de olhar o histórico do fundo imobiliário. E lá em 2018, ele teve um problema, se eu não me engano, foi com a CVM. E veja, ele distribuiu aqui rendimento em junho de 2018 e depois só foi distribuir rendimento em outubro de 2018 porque as atividades do fundo imobiliário simplesmente tiveram que parar e a gestora teve que fazer um trabalho lá para fazer novamente o fundo imobiliário funcionar. E provaram que o fundo imobiliário estava na legalidade. Outro ponto que, na minha opinião, é negativo, isso agora é uma questão minha, é que como o fundo imobiliário é de desenvolvimento, ele cresce bastante quando a economia está saudável. Mas a gente está olhando aí todo mês a inflação subindo. Pode ser que esse fundo aqui seja diretamente impactado. Então, quando eu levanto aqui os pontos positivos e negativos, lembrando que é a minha opinião e de forma alguma é recomendação de investimento, mas na minha opinião, o MFII 11 não vale a pena. Eu prefiro fundos imobiliários de papel se eu quiser aí aumentar um pouco a rentabilidade da minha carteira e aumentar também um pouco de risco da minha carteira. Pensando nisso, eu gravei esse vídeo aqui de um fundo de papel que, na minha opinião, está valendo a pena. Então, fico por aqui e nos vemos no próximo vídeo.